Olá, pessoal! Estamos aqui hoje de novo no nosso Chega Junto, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a Mônica. Com a Aline. E o que você fala? O que eu falo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o horário que vocês vão assistir? Tamo aqui. Isso, sempre pelo YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, JC Rio Claro. Aline Magaceron, Mônica Buteri. Hoje a gente trouxe uma pessoa... Prata de Rio Claro aqui, é filha de Rio Claro. Muito especial. Nós estamos com uma responsabilidade tão grande, mas tão grande. Verdade. De estar com a mãe dela aqui no estúdio. Também está assistindo a gente Então, aqui assim, hoje. a mãe ama tanto um filho que em qualquer lugar que o filho vai, ela vai atrás, né? Que nem a galinha com o pintinho, né? Que fica atrás e tal. E a coisa mais linda é ela aqui do lado vendo a entrevistada nossa hoje aqui, que é uma querida, que vem falar sobre meditação, minha praia hoje. Hoje eu acho que vou ficar quieta, não vou falar nada, porque não entendo muito, mas quem me conhece sabe que eu não vou conseguir ficar muito quieta, mas tudo bem. Estamos aqui hoje com Juliana Lotúmulo, filha do Dr. Nanau, filha da Dona Maria Tereza, irmã do Regis, da Mariana, casada com Fabrício, mais conhecido como Pico. Mãe apaixonada do Gustavo, que é a cara do pai, né? Pelo que ela falou. Mora em Campinas, mas veio nos visitar hoje. Especialmente, hein? Também veio visitar a família. Sim, mas né? Ju para os íntimos, para nós, né? Estudou com o Guto, meu irmão. Ju, seja bem-vinda. Obrigada por arrumar um tempinho com a gente, para falar sobre coisas bacanas nesse comecinho de ano que a gente está aqui de 2024. Trazer uma mensagem especial de esperança, eu acho que de fé, né? E que a gente pode modificar, né, Ju? A gente trazer pode um pouco mudar. de calma para esse programa. Muito. Né? Um pouco de tranquilidade, assim. A carinha dela, falta plena. Só um incenso aqui, uma musiquinha, sabe aquelas coisas? Para ficar mais calmo. Vão começando a respirar. Ah, olha lá, gente. Bom. Tá vendo? Respirar, uma respiração. Ensina a gente. Ju, seja bem-vinda. Vamos lá. Antes de mais nada, gratidão por esse convite. É emocionante estar de volta a Rio Claro. E como você disse ainda com a minha mãe, melhor ainda. Não é? Né, trazendo a bênção dela aqui comigo. Me emocionou quando você fez o convite, porque faz mais de 30 anos que eu saí de Rio Claro e venho muito esporadicamente. E voltar agora a Rio Claro contando a minha trajetória, o que aconteceu comigo e o quanto foi transformador essa minha missão, é uma alegria, é uma alegria. Legal. Que bom a gente estar proporcionando isso para você e você trazendo essa energia boa para a gente gente, né? Que é o que a gente está precisando agora no começo do ano, né, Ju? E aí a Ju tem vários cursos aqui. Ela é terapeuta transpessoal, acupunturista, professora e mestre reikiana, escritora e facilitadora de mediações e constelações familiares. Sou louca para entender o que é esse negócio de constelação familiar. É uma beleza. Porque todo mundo que já fez, todo mundo fala que é uma coisa maravilhosa, né? Que é um conhecimento de si próprio, de tudo, né? Falam que é muito bacana. A auriculoterapeuta é aquela auriculoterapeuta. Da orelhinha, né? Isso, acupuntura na orelha. Muito bacana. Então, e assim... eu fiquei mais feliz agora que eu soube que ela é curadora prânica também, minha colega. Tá vendo? Da escola do mestre. Olha a coisa mais chique. Olha como a gente tá importante. Eu cheguei no jornal, tava aqui a Leoni, né? Esperando a mestra dela. Esperando a mestra Juliana. Tá vendo? Ela já tem queria dar um abraço na Juliana. Então, isso é muito bacana. Eu fiquei super assim, falei, nossa, e o que me impressiona na Ju é que ela é assídua ali. Faça chuva, faça sol, 6 horas da tarde, 10 horas da manhã, 2 vezes por dia ela tá lá. Isso, é muito trazendo bacana. Energia boa, falando, explicando, orientando, né, Ju? Puxando a orelha de vez em quando, com muito amor, cutucando, mas eu puxo a orelha. Mas ela tá ali trazendo e a gente vai bater um papo bem legal hoje. A gente queria falar com você assim, você sempre foi para esse lado, você sempre teve esse lado de meditação, pro lado natural, pro lado da energia. Sempre foi assim? Então, é interessante você fazer essa pergunta, porque quem me conhece de Rio Claro talvez fala assim, Ju, mas você virou a meditadora, né? A reikiana, a mestre reikiana. Eu fiz uma transformação muito grande na minha vida. E quando eu brinco, né, entre aspas, falando da minha transformação, e que eu vou ali todos os dias convidando as pessoas a se transformarem, é justamente porque é possível. Não falo que aquilo que eu fazia era errado, o que eu fazia era o possível, era aquilo que me fazia bem naquele momento e a consciência que eu tinha. Sim.
Sim. Hoje, eu me vejo uma outra pessoa. E agradecendo aquela Juliana do passado. Que te ajudou a chegar onde você está E hoje. que em muitos momentos eu sabia que ali eu estava sem um caminhar. E que faz parte do desenvolvimento humano. Claro. Principalmente quando a gente fala na adolescência, né? Hoje a antroposofia fala muito disso, de quando a gente vem crescendo como ser humano, a gente precisa aterrar. A gente precisa pôr o pé no chão, a gente precisa ter a consciência desse mundo terreno. Sim. E é necessário. Precisa É ter aí, o conhecimento do que rege aqui também, né, Ju? Senão a gente fica perdido. pé no chão. Né? E esse pé no chão é necessário para a criança, é necessário para o adolescente, é necessário para o adulto jovem. Mas a gente precisa ter, eu falo, a luz da espiritualidade para fazer esse adulto jovem ser depois quem vai guiar as crianças que vêm. Exatamente. Então eu acho lindo. Eu falo, meu filho hoje está com 16 anos de idade, ele fala, mãe, eu vou sair, eu vou dormir às 3 horas da manhã. É isso que eu queria para ele? Não. Porque a gente sabe que dormir às 3 horas da manhã Não não é o ideal. é saudável. Não, exato. Mas ele precisa passar por Ele é isso. jovem, ele tem 16 anos, tá no auge e passa. Tudo passa. Exatamente. Isso que eu acho legal. Quando a gente estuda esse lado, a gente sabe que tudo passa, né, Gil? Nada é permanente. E muita gente sofre por isso, porque apega a uma coisa que vai mudar, né? E eu acho necessário a gente passar por tudo que a gente tem que passar. O caminho talvez seja que recurso e ferramenta você está trazendo para você ampliar aquele olhar que você está. Para você trazer um novo norte ou um novo sul que seja para a caminhada que você está. Quando eu brinco com o meu filho e falo, tá, você vai dormir às 3 horas da manhã, até quando? Você tem consciência da consequência do seu dia no dia seguinte? Tenho. Então eu falo, então a gente está conversando para um menino adolescente de 16 anos, que amanhã pode ser, sim, um adulto consciente. Sim. Que vai Agora, saber fazer as escolhas. A gente é ser humano, né? Que nem a Tem gente que, fala. tem que dar cabeçada, né? Tem que dar cabeçada, tem que dar cabeçada, tem que aprender, porque é com os erros que a gente sabe qual o caminho não fazer mais. Isso, as pessoas não querem errar. Eu vejo muito, tem que andar certinho. Não, você tem que errar muito. Ninguém tem sucesso se não erra, né? Exatamente. E a gente estava até conversando com o meu irmão, o quanto ele tentou me localizar fisicamente aqui aonde era. Já esqueceu o estúdio, tudo, né, porque Ju? 30 anos eu já não lembro de mais nada. Ele falou, você lembra numa das boates que a gente ia? É lá perto. Eu falei, verdade. Era uma das boates que eu ia e saía às 5 horas da manhã. Pois é. Muitas vezes bêbada, sem meu pai e minha mãe saber, mãe, desculpa, mas eu saía, percebe? E que hoje eu tenho a consciência de tudo que eu vivi, de como eu vivi, o que eu aprendi com isso e de que maneira eu quero viver hoje. Para não repetir os erros, né? Muitas vezes, né? Você ter Exatamente. E conhecimento outra, pra não você repetir. sabe a consequência daquilo. Então, você pode passar com propriedade. Ó, eu já vivi isso, deu ruim, como dizem agora, né? Tem esse caminho, tem aquele... Isso que é legal de... E é o que você está fazendo com seu filho, dando espaço É. para que ele viva e depois no futuro E tem escolha a qual é escolha o que dele, ele quer, né? né? Qual é o caminho. Exatamente, de forma exatamente. consciente. É claro que aí a hora que a gente começa a ampliar a consciência, como a gente fala, e o recurso hoje da psicologia transpessoal fez total diferença nesse meu olhar, que foi aonde, inclusive, eu fiz a minha transição de carreira. Eu saí de Rio Claro, eu falo farmacêutica, né? Você Eu fez farmácia. fui para fazer farmácia, na verdade, eu continuei lá, fiz a farmácia e fui para a área hospitalar, então eu fiz a especialização em patologia clínica, mergulhei dentro do hospital, até que ali eu não me sentia no meu lugar. Era como se Eu sei, sempre te entendo. tinha um vazio dentro de mim. E foi nesse vazio que eu entrei, inclusive, num processo depressivo. Tudo bem que estava num casamento onde também não estava muito legal, e vão dando circunstâncias aonde fala assim, Pra pera, mostrar, né? Não tá certo. vai chacoalhando, a vida vai chacoalhando e fala, até quando você quer ficar aí? Né? Eu brinco muito com as minhas seguidoras. Aonde você está? Você está num ofurô de cocô? Né? Tá tudo quentinho e você está Mas tá achando que está ruim. ótimo? É. Respira fundo e percebe que é cocô. Aham. Acorda, né? E que Tipo você assim, vai precisar fazer algo. É, e a gente tem uma tendência, né, a acostumar com coisas ruins, né, e não ter a consciência de que aquilo tá ruim, né? Aí você vai pro fundo do poço. aceitar e achar que talvez você... É assim mesmo, né? Então, até a hora que você sai daquilo e fala, pô... Não, e aqui eu como é que eu conheço, aguentei? né? Aqui eu É conheço. isso, o medo do novo. É.
E aí, quando a Transpessoal vem, né, convidando você a transpor isso e dando ferramentas, a psicologia em si, né, a gente vem caminhando das 4 forças da psicologia, e quando chega na 4ª força, que é a transpessoal, ela convida a você entrar em contato com esse luminoso que existe dentro de todos nós, né, essa capacidade de sermos esse ser espiritual, mesmo encarnado, mesmo aterrado, e usar isso para um potencial de crescimento. Legal. Perfeito. E foi onde eu falei, eu preciso fazer algo Eu me diferente. identifiquei aqui, né? E quantos anos você tinha? Ali eu estava tinha acabado de sair da faculdade, tinha acabado o mestrado, foi em 98. 26, uns 26 anos. Iniciei o meu doutorado. E mesmo em meio ao doutorado, porque era o meu sonho, fazer essa carreira científica, era como se a hora que eu cheguei nesse sonho, eu percebi que esse sonho não era aquilo que eu queria. Entendi. Mas que legal que você conseguiu ver isso, né? E você fez, né? Você teve a experiência também, né? E foi ali que deu o seu start. Então, às vezes, a gente tem que passar todo esse processo para dar um start, né? E quando a Aline falou assim, né? É uma honra muito grande ter a mãe dela aqui junto. E aí eu falo, é uma honra mesmo a gente poder ter a guiança dos pais. E eu me lembro muito bem que nessa época eu já estava em Campinas, meu pai aqui em Rio Claro, e num dos telefonemas com ele, ele disse, vai fazer acupuntura. Meu pai é acupunturista. Ele falou, vai fazer acupuntura, Juliana. E foi aonde virou a chavinha da minha vida. Ali começou a você ver um outro lado. Eu saí da sessão como se, eu conto isso inclusive no meu livro, como se ela tivesse cutucado uma coisa que estava dormente, que eu nunca sabia que existia. Isso foi numa sessão, não foi numa um curso? Numa sessão. Então, o doutor Nanau, ele mandou ela ir fazer acupuntura. Eu achei que era um curso, não. Foi Se furar toda. Porque a Juliana entendeu diferente. A Juliana falou assim, meu pai tá me mandando fazer um curso de acupuntura. Virar acupunturista. E fui, porque a hora sessão. que eu terminei a sessão, eu olhei para a acupunturista e falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser você. Eu não quero mais o microscópio. Que legal. Eu quero isso pra minha vida. E foi aonde virou a chavinha. Mas você sabe o que aconteceu isso comigo também? Porque eu já tinha procurado muitas coisas, né? Quem me conhece, até o meu irmão fala, pelo amor de Deus, ele falou, né? Que a Mônica em tudo com a mãe dela, com a minha mãe, né? Porque meu irmão veio aqui falar também. Aí eu peguei e fui fazer uma terapia prânica, né? E fizeram a cura. Eu não queria ir. Aí minha mãe foi primeiro, ela falou, vai que é bom, né? As mães sempre presentes. Aí eu cheguei lá, na hora que a pessoa fez a varredura, né? Que a gente chama em mim, eu falei, vou aprender esse negócio. Mas foi na hora. Então, eu super me identifico com você. E é importante que quando a gente tem esses sinais, e eu chamo de sinais, né? Que quando a gente tem os pais, esses sinais, eles nos direcionam. Quando a gente não tem eles fisicamente, o grande pai, ele manda. Manda alguém. Sim. Ele manda sincronicidades, ele manda mensagens, ele manda as coisas que vão convidando a gente a abrir esse olhar. E o importante, né, Ju, é a gente pedir, né, essa orientação. Porque às vezes a gente também não pede, né? Quando a gente pede, acontece isso que você está falando. E tá aberto para isso, né? E aí, assim, a gente até estava conversando um pouco antes de entrar a respeito da pandemia. A pandemia, ela veio como um sinal. Ela veio como um sinal para a humanidade a expandir o olhar. E por mais desafiador, porque eu não gosto da palavra dificuldade, Sim. porque energeticamente ela paralisa, exato. O desafio nos impulsiona. A pandemia foi um desafio gigantesco e ainda está sendo, Sim, porque tem as mobilizou consequências. todos nós, trouxe consequências e está nos convidando agora a voltar a um estado, entre aspas, de normose, que era realmente uma normose, e que a gente precisa agora achar um estado de saúde entre aquilo que a gente fazia e aquilo que a gente aprendeu com a pandemia. Isso, com Exato. certeza. E aí, quando eu falo dos sinais, né, a gente falou, hoje, muitas das minhas seguidoras falam, Juliana, a hora que você apareceu do nada no meu celular, parece que foi alguém lá em cima que mandou, porque você falava exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Nossa, que impressionante. Você está falando, eu estou assim, eu tô até me emocionando, juro para você. A Bruna, minha filha, a mais nova, há uns
em setembro. O sogro dela foi assaltado em Campinas por 3 delinquentes de 16, 14 anos. Levou um tiro na cabeça e ficou entre a vida e a morte durante um tempo. Na quinta-feira. No sábado, eu estava indo para Campinas. E eu recebi uma ligação de uma amiga minha, Vanessa Buschinelli, queridíssima, amiga de infância, mas que há muito tempo eu não conversava com ela. E eu vi o telefone, Vanessa, tal. Falei, nossa, atendi. Ela falou, você pode falar? Eu falei, posso, tô na estrada, né, indo para Campinas. Ela falou, você tá indo passear? Eu falei, daí contei para ela o caso, tal. Ela falou, nossa, Aline, tô arrepiada aqui. Daí ela falou assim, eu tava fazendo um reiki ontem, eu não sei se faz reiki, recebe reiki, eu não sei como é que usa esse termo, você é mais a mestra disso, você pode falar. E ela falou que estava recebendo reiki e tal, e que uma pessoa, a pessoa que estava fazendo para ela, falou assim, você conhece a Aline Magalhães? E falou nome e sobrenome. Ela falou, conheço. Ela falou assim, então eu tenho uma mensagem para você passar para ela. E avisa que o tio dela, o Silvio, marido da Nete, e a avó Luísa dela, daí até a Vanessa falou, a Luísa é a sobrinha, né? A Luísa a Luísa tá aqui com a gente. Daí eu falei, não, Vanessa, minha avó chamava a Luísa. Ela falou, avisa que é o Silvio e a Luísa estão com ela nesse momento. E que vai dar tudo certo. Ela nem conhecia, né? Que tá tudo bem. E que para você ficar calma. E ela tinha recebido isso na sexta-feira às 10 horas da noite, que foi um horário... Eu sou uma pessoa super para cima, eu sou sempre otimista demais, eu sempre penso muito positivo e tal. Só que aquele dia, às 10 horas da noite, eu fiquei muito triste. Eu fiquei pensando, eu falei, pô, minha filha tá sofrendo, quem ela ama tá sofrendo, que tragédia na vida dessas pessoas e tal. E fiquei muito triste. E foi justamente o horário que ela recebeu essa mensagem. E a hora que ela chegou para mim e falou, então é o que você acabou de falar, a gente tem que estar aberta para receber. Né? E aquilo me deu uma paz, me deu uma coisa, eu falei assim, gente, seja o que acontecer, vai estar tudo bem. Ele vai estar bem recebido a hora que ele desencarnar e tudo mais. Infelizmente, depois de alguns dias, ele realmente faleceu e tal. Mas eu fiquei muito tranquila depois daquela mensagem. Então, assim, a Vanessa ter me ligado, ter me passado essa mensagem ter chegado até ela, para chegar até mim, para chegar na família, sabe assim, foi uma coisa que foi tão maravilhoso. E aí a gente vê, né, como essa energia, quando ela está aberta para ser recebida, ela vem de uma forma maravilhosa. E você estava falando de estar aberto e tudo mais. Nossa, começou a vir essa história na minha vida, por isso que eu quis passar para vocês isso aqui também. E é aí aonde eu falei, eu preciso mudar a maneira com que eu ajudo as pessoas. Porque aqui atrás do microscópio eu não estou ajudando aquilo que eu chamo de alma, aquilo que está lá dentro, aquilo que chama de luz. E aí a Mônica há de concordar comigo, quando a gente faz uma terapia energética, que seja eu recebendo ou eu seja esse canalizador, eu estou abrindo canais. Perfeito. Eu estou abrindo caminhos para que essa fonte criadora de energia, não importa o nome que você dá a ela, esse criador, mesmo que você não acredite em nada disso, você é pura energia, você é uma micropartícula de energia aqui que se desprendeu desta grande fonte. Isso. E quando você faz uma terapia energética, não importa qual seja, você abre esses caminhos de conexão. Isso. Que coisa impressionante. E planta aquela sementinha, né, Ju, que eu acho mais bonito. Talvez a pessoa nem siga o caminho que a gente indique, que orienta, né? Mas ali ficou. Você deu a oportunidade, né? E aí a gente entra na física quântica, que a Mônica talvez vá concordar comigo, né? Que há 30, 20 anos atrás, quando eu resolvi fazer tudo isso, a gente tinha ainda muito misticismo em cima disso tudo. Né? Era tudo muito místico. Hoje a física... Quem meditava era meio biloló, né? Não tinha explicação científica. Não estou falando que ainda a gente explica tudo, porque existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Mas já tem muitas comprovações científicas do que faz no cérebro. Mas né, a física quântica vem nos colocando, né, que nós somos essa partícula em meio a um mar de energia. E que estamos conectados. E quando a gente falava dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, hoje a gente sabe, isso é a física tradicional. Mas na quântica, vários corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, porque somos um. Eu tenho aqui, eu brinco com a minha mãe, eu falo, eu vou embora, mãe, mas você está aqui comigo, você está meu pai, está minha avó Júlia, está minha tia Judite. A avó Júlia nunca vai sair de perto, né? A avó Júlia era... Quem conheceu que nunca se esqueça, né? Porque a avó Júlia era um espetáculo, né? A avó Júlia tinha uma energia
inacreditável, né? Era uma coisa... E é nesse olhar, né, que a gente vai trazendo as terapias energéticas que têm esse conhecimento milenar lá no Oriente, a gente vai trazendo para o Ocidente e vai permitindo a esse ser aqui, ocidental, super racional, que foi convidado só a pensar para existir, ele começar a sentir, ele começar a perceber, ele começar a intuir. Exato. Que é muito difícil nós seres mentais, eu falo porque eu sou engenheira e tal, e eu treino meditação há 15 anos, né? Se eu te falar aqui de 2 anos para cá que mudou a minha meditação, mas eu nunca desisti. Eu falei, uma hora eu vou sentir alguma coisa. Porque é o sentir, não é o pensar, né? E aí eu volto para a psicologia transpessoal porque ela traz esse conhecimento de que a gente precisa unir essas 4 forças. Né? A razão, a emoção, a percepção e a intuição. E todas elas estão dentro de nós. E quando a gente escolhe, né, excluir uma delas, é onde a gente fica capenga, onde a gente fica manco no caminhar. Né? A criança, ela precisa sim ser racional, ela precisa aprender o que é certo, o que é errado, mas aí a gente vai transcendendo. E para transcender, eu preciso voltar a esse paraíso. Eu preciso voltar a essa conexão com a espiritualidade. Não importa qual caminho. Qual caminho, todos os caminhos levam. Mas eu preciso ter esse caminhar. Que bacana. E para mim, né, hoje, eu percorri várias religiões. Hoje, as terapias energéticas, elas me conduzem a isso. E com a pandemia, assim, foi realmente um presente. Eu comecei com o Reiki em São Paulo, quando eu atendia lá, que eu achava algo desumano, o tráfego de São Paulo, né? O trânsito de São Paulo. E como eu tinha que enfrentar o trânsito para voltar toda quinta-feira que eu atendia lá, eu falei, gente, eu não posso voltar assim. Eu preciso de força. E essas pessoas que estão aqui, elas vão voltar para casa ainda e vão esperar 2, 3 horas no trânsito, que foi onde eu criei a roda do Reiki. Então, conta pra gente, o que é o Reiki? O Reiki é uma técnica energética que vai fazer com que a sua centelha de energia, que os japoneses chamam de Ki, que nos habita, que forma todas as nossas dimensões e forma tudo e a todos aqui, se conecte de novo à grande fonte criadora. A fonte criadora eles chamam de Rei. Então, quando o Ki se junta ao Rei, isso é o Reiki. Perfeito. E isso é possível aqui na dimensão terrena através de canalizadores, que são os reikianos. Pessoas que, através de um ritual de sintonização, voltam a estar em sintonia com essa grande fonte criadora. Então, são sempre servidores. Energia, somos servidores dessa fonte. E, através das nossas mãos, a gente canaliza isso. Entendi. É tipo uma bênção. Exato, a benção é um tipo de reiki. O que difere, né, as terapias energéticas? A base filosófica que dá ali, a estrutura para você seguir. Uma tem um detalhe, tem outro, tem um mestre, tem outro, mas no fundo é essa conexão com um ser maior, que é o que eu falo também para os meus alunos, né, para as pessoas que eu oriento. Gente, a gente fica vivendo daqui, não é. Tem uma fonte maior, mas a gente tem que puxar essa energia para nós. Aí entram as técnicas, né? Se a gente não puxa essa energia, a gente fica capenga lá no furô que você fala. No furô de cocô. Exato. Fica limitado àquilo que a gente já vivenciou. Isso. A esse ser terreno. E é isso que as pessoas têm que entender, que existe essa fonte e que a gente pode buscar a energia dali para se fortalecer, para passar os desafios da vida. Aí quando a pessoa dá esse clique... Aí ela abre, mas às vezes é difícil, né? As pessoas não aceitam ainda que existe essa fonte. E aí a pandemia vem cutucando. Então, só para eu entender, você ia para São Paulo toda semana? Em Campinas, eu moro em Campinas, né? Já morava em Campinas. E toda quinta-feira eu fazia atendimentos em São Paulo. E daí veio a pandemia. Até então você tinha curso de Reiki e de acupuntura. Eu fazia parte de uma equipe de pós-graduação de acupuntura e fazia as formações de Reiki, tudo presencial. E aí, uma vez por semana, eu fazia uma roda em Campinas e uma roda em São Paulo. Mas a roda presencial, a roda começou em São Paulo, na verdade. Que aí o povo de Campinas, na hora que eu cheguei em Campinas, via o Facebook e falou, mas como assim você não vai fazer aqui em Campinas? Então, eu trouxe para Campinas. Então, um dia, a terça era em Campinas, a quinta era em São Paulo. Para que a gente pudesse ficar mais energizado diante de tudo que a gente estava vivenciando. Quando fechou,
Aí teve que... E assim, e aí eu não sei a Mônica, mas eu com essa coisa de ser muito mais natureba, né? De hoje eu falo, eu quero o mínimo possível de aparelhos eletrônicos. Celular, Também. para mim, era algo que dinossauro. eu me perdia dele, né? aposto que ela não tem micro-ondas também. Não tem micro-ondas vendo? também. Rita, Gente. mais uma pra nossa tribo, amiga. Eu não consigo, eu juro pra você, é uma coisa... Dona Maria Tereza, a senhora tem micro-ondas na casa da senhora? É uma coisa que pra mim, gente, como uma Prática. pessoa Tá normal, vocês me perdoem, E tá tudo faz certo. parte da Não, nossa não, é vida. porque assim, a a air gente fryer, tem- vocês têm air fryer? Também não tem. Eu tenho. Tem? Eu Você tenho, tem mas air eu não fryer? uso muito. Também não tem air fryer. Gente, eu não consigo me ver sem um micro-ondas, um É air que fryer e uma a gente Netflix. tem um grupo de mulheres e toda vez que a gente fala negócio de micro-ondas, a Rita... Que, A sua assim, prima? A Rita! Sua prima, conhece? Rita? Ela falou assim, não, micro-ondas... Eu falei, isso mesmo, Ritinha, nós não temos É de micro-ondas. é Cássia a Rita, lá. né? Lá ela não é Rita, lá ela é Cássia. Ela é Cassinha. Cassinha. Porque a Rita estuda comigo, ela medita comigo toda terça. Tamo junto. Aí todo mundo tira sarro da gente que a gente não tem micro-ondas. Aí eu falei, aposto que a Ju não tem. Eu acho que são seres muito evoluídos. Eu não tenho essa capacidade, gente. Desculpa, eu acho que eu preciso evoluir muito, viu? Pra chegar numa vida sem micro-ondas, sem E air você fryer, sabe sem que a televisão. pandemia, aí ela bota a gente para dentro de casa e o único meio de comunicação é o telefone, é o computador. Isso. Então foi um desafio muito grande para mim encarar o computador, o telefone e aí eu falo, né, que a Tem que demanda. falar com ele como se você estivesse falando com uma pessoa normal, né? E eu sou assim, né? E as pessoas deviam estar te procurando muito. Talvez não estivesse nem procurando, mas estavam precisando. Na Quando verdade, assim, começaram com a pandemia, eu não parei de vez, não tive como parar, porque eu tinha muitos clientes de acupuntura que não faziam uso de medicação. Então, a gente fazia o acompanhamento através da acupuntura, então eu continuei, mas as rodas de meditação e reiki, elas... Porque juntava muita gente, né? Juntava gente. E as pessoas começaram, literalmente falando, a surtar dentro de casa. Foi. Aquilo que a gente guardava para debaixo do tapete, né? E que passava de vez em quando em cima do tapete, a gente passou a passar 20, 30 vezes naquele tapete e tropeçar. E da hora que tropeçava, eu tinha que ir pro banho do cocô. E o que é E daí pior, ficava- né? A vida virava uma Um loucura. caos, virou É, um caos. E aí, assim, esse caos, inclusive, na minha. exatamente. Todo mundo, gente. Imagina, eu fiquei com 2 adolescentes em casa, você ficou. É. A O gente meu pirou, também. O meu né? adolescente em casa. Eu morava num Você micro imagina? apartamento, onde a acho gente que mais- passava a maior parte do dia fora. Agora Passamos a juntou passar tudo. 24 horas dentro do Eu acho apartamento. que pegou muito também era a incerteza. O Era não medo. saber o que era aquilo. Né? Na Né? verdade, O que foi vírus uma- é esse? Da onde veio? A gente O sabia de medo onde vinha, mas foi não sabia horrível. quais eram as consequências dele. A gente estava vendo pessoas próximas morrendo, ficando doente, aquilo. Então a gente, quanto tempo isso ia durar? Tudo a gente, ninguém era muito novo e continua sendo ainda muito novo. Então eu acho que assim o desespero maior acho que batia nisso, na incerteza do amanhã. Ninguém sabia como seria o amanhã, né? Parecia aqueles filmes de ficção, né? Parece. Científica. Exatamente. Porra, de repente cai uma bomba ou tem um vírus que você sai na rua, você Era você coisa de dissolve, cinema, era, você parecia não tinha ninguém imaginar- na rua, parecia coisa de... Eu falei, daqui a pouco vai pular um zumbi em cima de um mim. zumbi, aquela coisa que se você sair na rua, você E derrete. não deixou de aparecer Sabe um assim? monte de zumbi energeticamente, né, Exatamente. Ju? Exatamente. E daí você foi pra internet. E aí, Hoje assim, você tá com mais de 200, eu não sei quantos tá seguidores. com 140 mil seguidores. 140 mil seguidores. E aí, assim, quando eu fui para a internet, Aham. porque eu falo, por mais que você não quisesse usar o telefone na pandemia, ele passou a ser o canal de Fundamental. transmissão. Sim. É. E Falar aí, com os pais, com todo mundo criei isolado. uma conta no Instagram e vi que as pessoas estavam entrando. E falei, é por aqui que eu vou fazer a minha missão, continuar. E ali eu abri a primeira roda de meditação e reiki. E comecei diariamente, porque como eu já fazia aquilo para mim, eu passei a botar o telefone na minha frente, encarar a minha imagem, que já não era uma coisa que eu gostava muito, e eu brinco com as meninas, eu não sou modelo, né? Eu não tenho a perfeição de beleza, Ah, mas não precisa. nunca gostei da minha imagem ali, mas eu passei Ah, fica a tão gostar bem. Nossa, de mim. passa uma energia. Não. Ela é linda,
do jeito que vocês estão vendo aqui. E a hora que ela passa, a hora que ela dá os cursos dela, ela passa, faz os... Muda até a voz, muda o tom, Ela é toda, muda a postura. Esse negócio que ela ensina a colocar, eu já vi isso. Já vou falar depois por que eu vi coloco as isso pessoas também. ensinando a É, colocar proteção, e né? tudo mais. Eu tô totalmente desprotegida. Eu também, eu tenho o meu também. Mas eu vi um dia lá uma pessoa falou: ai, me ensina a colocar a pachimina, né? Pashmina. Me ensina, daí você A gente ensinou chama de manto, tudo, que de é bem manto, né? bacana isso. E aí eu fui para a internet e comecei aquilo que eu fazia sozinha, eu abria a live. E aí, assim, eu tenho que agradecer, aí a gente vai resgatando, né, os mestres que vão aparecendo na nossa vida, que também vão abrindo canais. Eu tenho um grande terapeuta que trabalhou comigo no Instituto, que é o dono do Resiliência Humana, o Robson Ramushi, e ele falou: Ju, eu também preciso de gente fazendo isso no Resiliência Humana. Vem comigo. Então, eu abria em 2 telefones. Eu abria no meu Instagram e no Resiliência Humana e passamos a fazer as meditações diárias. E aquilo foi tocando, abrindo novas possibilidades. As pessoas foram encontrando aquilo que eu chamo de calma, de serenidade, né? Daquilo que a gente tem um potencial mesmo em meio àquilo que a gente está passando como sombra. Então, foi resgatando a possibilidade das pessoas nesse caos gigantesco, resgatar o adulto, né? A postura do adulto que existe dentro de todos nós. Porque o adulto é esse que tem a raiva, tem o medo, tem a dor, E é normal daqui. tem a tristeza, É. mas sabe lidar com a emoção e não é tomado pela emoção. Exatamente. E aí as pessoas começaram a realmente ter transformações lindas. E aí eu resolvi botar tudo que eu sabia em cursos online. É porque era a única alternativa naquele momento, né? E a Aline, foi tão lindo, né? Porque eu falo que eu nunca saí do Brasil. Para não falar que eu não saí do Brasil, eu fui para a Argentina de navio. Hoje, eu estou na Espanha, eu estou na Suíça, Todos os lugares. eu estou em casas na França, eu estou em casas em Portugal. Que bacana. Cada reunião que a gente faz online, né, hoje com as seguidoras, elas abrem ainda, elas falam assim: Ju, já é de madrugada aqui. Eu falo: vou puxar a sua orelha que você tem que dormir cedo. Ela falou: não, mas a gente já vai. Porque estão há 4, 5 horas na frente, Que bacana. sendo tocadas por um trabalho que realmente mostrou a luz. Que legal. A Leonie falou isso, a hora que ela veio para dar um abraço em você aqui. Daí eu falei: a gente vai falar sobre a pandemia, a força que a Ju deu para as pessoas, né? Porque certeza. quando ela abriu a internet para passar essa energia toda que as pessoas estavam precisando naquele momento, daí a Leonie falou exatamente isso. Falou: foi muito bom, foi importante e até hoje é. Né? Então, é assim, é uma coisa que começou no momento de desespero, de necessidade pura das pessoas precisarem se abrir e receber essa energia boa e tentar dividir com outras pessoas também. E agora continua, né? Continuou depois da pandemia e estamos aí, né? E aí, assim, né, quando a gente vai trazendo as ferramentas que fez diferença na nossa vida, né, a Mônica talvez possa concordar comigo. A gente só leva a pessoa até onde a gente já foi. E aí a constelação familiar, ela revolucionou a minha vida. O que é? Conta pra gente. A constelação é uma abordagem terapêutica que convida você a olhar o seu sistema familiar, só que não com os olhos do julgamento, com os olhos do coração. Bert Helling, que foi o pai das constelações, e a constelação em si ela é baseada em várias outras filosofias, desde a Gestalt, o psicodrama. Ele percebeu que existiam leis, assim como tem a lei da gravidade, que ela existe, demorou-se para conhecer dela e ela já tocava todo mundo. Existem leis naturais que regem cada um de nós como seres energéticos, mergulhados nesse E os grande mar. relacionamentos, né? Exatamente. Existem a lei, existe a ordem dos relacionamentos. E quando a gente muda essa ordem, dá uma bagunça, né, Gil? Cria desordem. Desordem. E essa desordem, ela vai criando nós nessa teia que chamamos de sistema e que em algum momento ele precisa ser desfeito. Para que sua vida ande. E se não for desfeito Né? por mim, vai ser desfeito pelos meus filhos. Se não for desfeito pelos meus filhos, netos. pelos meus netos. Se não for, hoje a gente sabe, pelos meus filhos, pelos meus animais, pelas minhas plantas, pelos meus Exato. projetos. Por isso que a gente fala até dos animais que às vezes sacrificam, né? Sacrificam muito por nós.
né? Que falam que os animais recebem Tá ali com a gente. Alguém olhou feio pra você, jogaram uma energia ruim na tua casa, tal, o animal fica doente, o animal Na verdade, sente. não é que ele pega, né? Que ele sente. Na verdade, ele está a serviço. Ele está junto, né? O que Bert Helling percebeu é que existem essas ordens, então todo mundo pertence, inclusive esse animal, esse projeto, essa planta, né? E quando a gente coloca esse animalzinho ainda, né? Tira ele do quintal e coloca ele para dentro de casa, ele passa a ser um ser Dali. pertencente. Isso. E aí a segunda lei, a primeira lei é essa, todo mundo pertence, a segunda lei é a hierarquia. Quem veio dos antes abriu o pais, caminho para quem vem depois. Tá. Os avós, Só que quem os vem pais. depois é pequeno diante de quem veio antes. E aí esse ser pequeno, ele toma as dores como uma criança, porque a criança é egóica. Então ela acredita que ela pode salvar o mundo. Aham, sim. Eu vejo a dor do meu pai, eu vejo a dor da minha avó, eu quero salvá-los e vou sofrer por eles. E a gente pega aquela Só que carga como os inteira. animais não sabem, e as crianças também não sabem, que não adianta você fazer igual ao papai e igual à mamãe, porque eles vão continuar com as dores deles e você vai passar esse padrão para os seus Pra filhos. frente. E quando a gente se trabalha, então, amiga, a gente está limpando também para os nossos filhos, para os nossos netos. Então é importante a gente ter esse conhecimento, né? E pedir ajuda, né, para as pessoas, porque eu escuto muito, Ju, não sei se você tem esse negócio, fala assim: eu sou o mestre de mim mesmo. Eu falo para eles: eu sei onde o meu mestre me levou. A gente precisa de professores, a gente precisa de ajuda, certo? Não tem esse negócio mestre da gente mesmo, porque a gente falta conhecimento. Sempre veio alguém antes de nós que abriu caminhos. Exato. E se a gente parar e olhar que é o honrar esse caminho, a gente vai sofrer muito menos. Com certeza. Muito Se você menos. tem quem te guie, que já tem aquele conhecimento, por que você vai bater cabeça sozinho? Eu falo, gente, para que bater cabeça sozinho? Pra que querer inventar a roda de novo? A roda já tá inventada, Já né? tá Sempre. aí, as Agora, pessoas estão ali, agora os gira mestres, ela, né? gira ela Sabe da que melhor é? forma, né? Os mestres estão aí, igual o meu mestre fala assim, olha, um caminho espiritual, a vida no planeta é igual atravessar a floresta amazônica. Eu tô te dando um mapa, você quer? Ou você vai cortando o mato sozinho? Então, os professores estão aí para iluminar esse caminho. Exatamente. Aí, nisso, eu tenho um outro grande mestre que eu admiro, que é Juan Garriga, né? Ele, como também constelador, um dos primeiros, na época da pandemia, eu fui fazer uma vivência com ele online. E foi tão tocante quanto As pessoas se eu participaram? online. Todo Ele fez a mundo constelação familiar online. E ali ele convidou quem já era constelador para ter... Eu falei, o quê? As pessoas precisam disso também. Uhum. Aí você começou a fazer. E foi aonde eu trouxe as constelações também para o online. Que bacana. E aí é lindo, porque muitas das pessoas entram, às vezes, né, na live, e porque a minha mãe isso, e porque o meu pai aquilo, e porque não sei a quê, e porque... Eu falo assim, gente, para um pouquinho. Vocês estão aqui recebendo conhecimento, eu não sou guru, não sou ninguém, eu só fiz um caminho lá na frente. Pode chamar o que eu estou falando aqui de palestra, ok? Aquilo que eu aprendi, eu estou trazendo para vocês de uma forma já mastigada para que vocês façam melhor. Seu pai e sua mãe, para ter uma palestra, eles precisavam pagar, sair de casa, fazer toda uma estrutura, não é? Quando Exatamente. tinha... Isso para São Paulo, porque aqui em Rio Claro não tinha. E quando exatamente. eles tinham acesso a isso, Não é? que não tinham. E ainda eu brinco, muitos assistem a minha live no banheiro. E tá tudo certo. Exatamente. Agora, quem é você, Pra julgar. pirralho desse Olha, jeito, eu gosto disso. pra julgar alguém como seu pai, como a sua mãe? Ainda mais pai e mãe, Não é? que nos deram a vida. Agora, É. não, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu falei, sai dessa posição de juiz, porque quadradinho. não te cabe. Porque juiz só existe a consciência universal, como diz Bert Helling, e a ela todos pertencem. Por quê? Porque eu tenho algo atrás. Você conhece a infância do seu pai? Você conhece a sabe pelo infância que da ele sua passou? mãe? Amor, dos Exatamente. avós, dos avós. Não, mas meu pai e minha mãe foi perfeito a vida. E os seus avós? E o que eles carregavam? E o que a gente carrega em cada célula? Toda essa estrutura. E aí a constelação ela vem embasando também em estudos científicos dos campos morfogenéticos de Hubert Sheldrake. Né? Existem estudos, por exemplo, que a gente, em camundongos, solta um cheirinho de amora no ar, só que num piso onde é possível dar choque. Toda vez que solta o cheirinho de amora, a gente dá um choquinho na patinha do animal. E aí ele vai criando dentro dele
um Aquela caminho informação, neurológico de que o cheiro de amora vai vir O choque. o choque. dor, Vai vir um trauma, vai vir né? um dor, vai vir algo que vai... A sobrevivência dele vai ser colocada à prova. Então ele vai. Aí você não precisa mais dar o choque, só solta o cheiro de amora. mas é o registro. O batimento cardíaco vai já tudo, ele entra no estresse do como se mesmo fosse. jeito. E aí foi feito um estudo Uhum. até a 3ª geração. Os filhos, as netas, né, os netos dessas ratinhas, ao sentirem o cheiro de amora, Já sabia. tinham todo o estresse. Entendi. Então, o É. que a gente carrega? O que os Muita nossos pais informação. carregaram dos nossos ancestrais, que vieram lá do navio, que seja, Exatamente, que saíram lá da guerra. e aí você Né? Muitos quer saíram ser... da guerra. E né? vai muito simples também. É a forma que a gente é criado já com esses traumas, né? Não precisa, né? Você aborda a parte disso. Mas às vezes as frases que os nossos pais falam, eles trouxeram de trás. E aí a gente, por amor, carrega. E aí a gente acha que é a verdade. A também, vida é né? dura, não é? Dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro traz Você felicidade. precisa sim. morrer de trabalhar para ganhar dinheiro. E aí a gente vai trazendo um monte de crenças. Então a constelação, junto com a transpessoal, fez com que eu pudesse convidar esse ser humano que está ali do outro lado, né, vivenciando um monte de dores, um monte de sofrimentos, ter caminhos alternativos na sua própria casa, e muitos deles dentro do banheiro, Dentro do banheiro. trazer um novo olhar. Exato. Que bacana. E começar com o que eu falo, com o tirar o primeiro peso, mandamento, né, honrar pai e mãe. Já é o primeiro mandamento de Deus, não é? Então, assim, É foi- lei, né? Foi muito lindo esse trabalho, está sendo. E aí volta a pandemia, eu falo que é óbvio que a gente entra numa rotina do presencial, tentando acompanhar ainda essa rotina do online, porque ele vai, ele atinge, ele entra dentro, às vezes, do cantinho onde você está, entra na cozinha da cozinheira que está ali fazendo o almoço, percebe? Está ali com a avó que está só cuidando do filho, mas consegue colocar o celular E ali tá do escutando lado. ali, alguém escuta também. Percebe? Então, assim, é um trabalho muito lindo. Que bacana. É claro que dá trabalho, Ué, como mas todo todo trabalho, mas tem uma recompensa muito grande. Uma recompensa muito grande. E eu falo que a cada ano que eu finalizo, eu me pergunto, onde eu vou continuar? Onde eu vou ficar? E esse ano mesmo de 2024, eu falei, esse é o momento de eu continuar com isso que tocou e que quero que toque mais pessoas. Que lindo. É isso realmente mesmo. é importante. O E seu Eu trabalho preciso só é- falar da 3ª lei, porque senão a gente Vamos? não chega... Então, a primeira é o pertencimento, pertencimento. todo mundo pertence, Uhum. então aí a gente já sai, né, daquele convite de julgar, Sim. né, quem é certo, quem é errado, aquilo que a gente aprendeu realmente para encarnar, o que é certo, o que é errado, Uhum. mas a gente precisa expandir esse olhar. E aí a gente vem para a hierarquia do respeito, de se colocar nesse lugar. E aí Cada Bert um no seu Helling fala lugar. muito disso. Não sai do seu lugar, porque a hora que você sair do seu lugar, a fonte não te acha. Verdade. Né? você Imagina que a corta vida o ela fluxo. vem, né, de um rio que vem lá de trás e que ele vai tendo um percurso que, se você sair do seu lugar, a água passa e não te acha. E Exatamente. trava ali tudo, né? Não saia do seu lugar. Perfeito. E aí, quando você está aí com esse coração preenchido com todo mundo, como foi, não como você gostaria, e fazendo esse seu caminhar no seu lugar, você está na postura do adulto. E a postura do adulto tem o que dar para o mundo. E aí a gente fala, né? A gente está aqui para servir. A gente está aqui para dar aquilo que a gente recebeu, Sim. chamado de vida em forma de trabalho, em forma de servir. Certo. Que lindo. E a terceira, qual? Que é o equilibrar entre esse dar e o tomar. Nossa Senhora. A gente recebeu Eu muito, acho muito lá atrás. Muito difícil Peraí, isso. como é que é? Fala de novo. receber, né? Eu recebi muito, que é Tá. a vida. Tá. E se eu coloquei isso dentro do meu coração, no meu lugar preenchido, eu tenho muito para dar para o mundo. Sim. E quando eu dou, eu também recebo. Recebe. Exatamente. Que é o equilibrar É, entre o só que dar aí, e o tomar. Isso, só que aí tem um problema. Que aconteceu comigo. Às vezes a gente recebe muito, né? Às vezes não, a gente recebe muito, aí a gente começa a doar muito, só que aí você se fecha para receber. Você não sabe receber nenhum elogio. Isso, para mim, é o mais difícil, o receber. E aí a gente entra, né, de novo na transpessoal, a encarar essa criança. Como é que ela recebeu as coisas? Entendi. Por isso que a gente, às vezes, tem uma dificuldade. Então, assim, a gente trabalhar o tempo todo, né, voltando, e aí não mais sendo o torturador
ou quem vai maltratar a criança de voltar e falar assim, ó, você não recebeu, o seu pai não deu isso, a sua mãe não deu aquilo. Não, você olha para a sua criança, veja aquilo que ela não recebeu e diz, aquilo que você não recebeu te fez mais forte, porque você chegou até aqui. E agora a gente vai Equilibrar. em busca daquilo que precisa. E essa postura do adulto permite que a gente realmente saiba receber. E talvez o receber, ele vem em outra moeda. Sim. Porque cada um tem Nunca a sua é daquela moeda. moeda e nunca é daquela pessoa que você doou. Agora, quando a gente vem para esse lugar, e aí eu falo por mim, ok? Eu falo mal de mim para não falar mal de ninguém, né? No meu primeiro casamento, eu cheguei muito na criança. Quando a gente fala na criança, é coração que não tomou a vida do papai e da mamãe. Né? Por quê? Porque julgou, porque não era assim, não era assado, né? E aí vai para a vida com o coração vazio. E aí, quando a gente vai no coração vazio, a gente quer que o outro preencha esse coração. Ninguém toma o lugar de ninguém, né? Marido é marido, pai é pai. Quando eu tomo meu pai, como eu tomo a minha mãe, do jeito que eles são, do jeito que eles puderam ser, o outro eu deixo também como ele pode ser. Sim. Sim. E aí ele vai dar aquilo que ele pode, não aquilo que eu quero. E geralmente a gente vê o funcionamento, a gente inverte tudo. A filha vira mãe, o irmão, pai do irmão mais velho. O marido vira pai, se não vira filho. Vira filho da esposa, o marido, é aquela caca, né? Então a gente tem que saber cada papel, né, Ju? Cada papel que você tá. Como eu sou como mãe, como eu sou como filho, né? Como que tá a minha vida como minha amiga aqui, eu sempre analiso todos os lados. E começa, eu falo, né, no jogo da vida. Se nesse relacionamento que você está hoje não está dando certo, volta algumas casas no jogo da vida. E tenta analisar onde volta tá, lá onde na errou. sua criança, Onde que inverteu? olhando para o papai e para a mamãe, aquilo que você não tomou. Porque Sempre, você está então, querendo que o outro preencha então algo. sempre vai existir uma inversão. Por isso que deu esse problema. E a gente chama isso de emaranhado. Por quê? Porque Ah, quando, tá. por exemplo, né, eu julgo meu pai ou julgo a minha mãe do que eles fizeram, eu não estou no meu lugar de pequeno. Nós estamos maiores. Eu estou maior, eu saí do meu lugar. Aham, Meu o coração julgamento está te torna vazio. muito maior do que E aí eu aquilo. vou para o meu relacionamento, como eu fui com o meu primeiro casamento, querendo que ele preencha tudo. Isso. Querendo que ele seja talvez o pai que eu queria, percebe? Exigindo mais do que aquilo tudo poderia... E não vai ser. É não outra vai ser. pessoa com outro funcionamento. E isso fica pesado demais. Muito. Desequilibra a gangorra da balança. E aí, às vezes, eu entro nessa relação, porque eu preciso tanto que essa pessoa preencha, que eu dou de tudo para ela. E aí também descompensou tudo. Descompensa, porque fica ela pesado. também, às vezes, ela não quer aquilo que você tá ela dando. vai embora, porque fica Vai. pesado demais receber. É, nossa, eu tô Sim. recebendo muito e também não tô fazendo Isso nada. é no profissional, isso é nas amizades, isso. isso é no É amor. tóxico, né? Vira uma coisa tóxica. Né? Exato. Uma coisa pesada demais Agora, pra todo mundo. é uma dança constante, né? É uma dança constante, porque eu brinco que eu tive a oportunidade de conhecer tudo isso velha já, né? Vamos dizer Super assim. Eu velha, também. Super Não é? Porque Nossa, se eu velhíssima. pudesse ter um pouquinho Somos disso... bebês ainda, gente. Nós temos, nós temos 52. Você tem 49? Tô com 49. 48, 49. Não, bebezinhas Tá ainda. bebê, gente. Falta mais 50 mas não ainda. temos Agora idade, imagina né, Ju? quanto Falta a gente tempo... viver mais o tanto que a gente já viveu, falta viver mais um Agora, pouco. imagina quanto tempo a gente vem carregando esse padrão energético, porque tudo é energia, né? Em que eu vou nessa criança, em que eu vou nessa salvadora, percebe? Então, assim, é o olhai e vigiai, que é o outro mandamento. Não, Sim. porque parece que quando você fala, agora eu entendi. Agora eu vou. Agora tá de tudo repente certo. acontece e vem o teste. Aí você fala, olha lá eu de novo na criança. Eu viro pro meu mestre e falo assim: tomei pau. Tomei pau de novo, mas eu vou tentar de novo. E tá tudo certo, né? Mas a gente tem que estar sempre em constante estado de vigília. Muito, Ju. Muito legal. Já variei um Eu pouco, acredito. adivinha. Já acabou? Não acabou. 50 minutos. Mas vamos falar mais 10. Então, agora a gente tem que ir finalizando, né? Senão a gente não termina a nossa coisa. Não, é muito legal todo esse conhecimento. Eu acho que é o conhecimento que liberta, né? Não tem outra frase para mim da minha vida. Então, tudo que eu vejo que está truncado, eu vou em busca. Eu vou estudar para ver se, né, vem à luz. E vem, né? Então, eu gosto, né? Eu tenho a minha escola e tal, mas eu adoro escutar. Tá aberta. Ainda mais eu escutar uma mestra, assim. Exatamente. Que entende tanto do... Não, e eu do saio daqui, eu ser já vou humano, marcar minha é impressionante. consulta já.
Coitada E é tão da importante Juliana. você falar Coitada isso, de Mônica. você, Juliana. Que dó. Porque a gente fala em muito no misticismo, né? A gente entra também num outro extremo, Sim. de que é só a espiritualidade, de que é Não, só não. o misticismo. E aí eu entro de novo com a transpessoal que dá essa bagagem linda, né? Então, a razão é importante, a razão é uma força gigantesca, o conhecimento, a sabedoria, né? Eu vou sim meditar, mas eu vou meditar com uma base filosófica, aonde vai me direcionar. Eu vou fazer um curso com que eu vou Sim, receber uma técnica. conhecimento. Para quem que você está entregando a sua alma? Essa pessoa, ela se permitiu vivenciar, ela se permitiu aprender, né? Porque a Perfeito. gente precisa, e é uma responsabilidade muito grande isso. E as pessoas às vezes não questionam isso. Eu fui uma vez fazer um curso, eu nem lembro do que era, porque eu já fiz muitas coisas. E eu falei assim, mas da onde vem essa fonte? Ah, não posso te falar. Eu falei, então eu tô indo embora. Porque se você não sabe a fonte de estudo que vem, como é que você vai entregar o seu corpo? Exatamente, a gente precisa honrar esse conhecimento, trazê-lo e fazer com que ele possa realmente ter a junção naquilo que é da prática. Sim. E aí, assim, não posso deixar de falar, porque eu puxo a orelha de todas as minhas seguidoras que sentam Eu lá, adoro. né? E eu falo, você sentou aqui agora para meditar, mas Vai você escutar. já se alimentou bem? Você já Dormiu? se hidratou? Você já cuidou do seu sono? Porque senão de nada adianta. É, exatamente. Cuida de uma coisa Você tem que e cuidar da deixa o base. resto Você vai fluir, abrir né? essa luz E o toda, seu corpo bichado? vai entrar aqui dentro, vai trincar, minha gata. E Exatamente. vai trincar. Trinca? Trinca. Trinca, eu sei. Porque aí entra energia num corpo que não tá podendo. E aí, quando a gente volta, né, nas filosofias orientais, não existe trabalho da alma sem trabalho do corpo. Não existe trabalho da alma sem olhar o coração e a mente. Adorei. São todos, né? Adorei. Corpo, mente e Todos. espírito. Todos. Não tem jeito, anda em conjunto. E aí eu falo que a meditação, o yoga, né, ela vem convidando a gente a olhar tudo isso de uma maneira mais integrada. E aí é lindo, porque eu preciso, assim, essa semana mesmo, esse pouco tempo atrás, eu voltei para a Unicamp, depois de muitos anos, porque eu saí de lá, né, tranquei o doutorado, eu voltei para a Unicamp para falar justamente do Reiki, Que legal. na área da pós-graduação da medicina integrativa. Muito Aí legal. você vê como mudou as É. coisas, Está né? abrindo os olhares para tudo isso de Que novo. lindo. E o que eu vejo também agora, até na medicina, porque antes que eles falam, tem o cardiologista, tem o neurologista, eles pegam o corpo e cortaram, né? E às vezes você tá com problema na cabeça que é do intestino, você tá com problema no coração que é de outra parte. Agora a gente já vê os médicos integratistas. É o que ela falou, Integrativos, ela vai dar aula, né? exatamente. Ela vai Integrativos. É a medicina integrativa Exato. convidando. Mas são os médicos já, né? Não é Uhum. cursos alternativos, é na medicina mesmo. Hoje a gente tem, né, a espiritualidade entrando, inclusive Na na cardiologista. ciência. Eu tenho vários médicos que fizeram o curso do Reiki, e estão hoje fazendo, inclusive, trabalhos científicos Legal. para trazer essa consciência desse olhar do campo energético, que a gente pode chamar de espiritual, dentro desse corpo físico. A gente tem um dos nossos professores, que ele é médico de bebês, pediatras, recém-nascidos. Ele é diretor do hospital lá nos Estados Unidos e ele é mestre na terapia. E ele leva todo esse conhecimento para dentro do hospital. Isso é importante. Isso é muito legal. Ju, Infelizmente, Ju. falamos pra caramba, quase que uma hora. Que A Mônica delícia vai de fazer uma conversa. última pergunta que ela sempre faz. Ju, eu quero agora que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente de tudo isso. O que você acha importante as pessoas pensarem agora para o ano novo? Como que elas podem mudar algo que elas querem mudar e não conseguem? Deixa aí a sua mensagem, o seu recado. Eu costumo sempre dizer que a gente tem tudo o que precisa dentro de nós. Mas talvez a gente não tenha consciência disso. Então, se conscientizar da sua força, eu acho que é o primeiro passo. E isso é o autoconhecimento. Que ele tem caminho, eu falo, ele tem começo, tem meio, mas talvez nunca tenha fim. Não. Mas se você quiser começar por algo, comece com a autorresponsabilidade de ser o adulto que cuida de si. Maravilhoso, né? Não tinha como terminar É. melhor que isso. Sair do vitimismo, é isso, e tomar responsabilidade para você mesmo melhorar,
né? Não ficar esperando E ninguém, né, Ju? respirar, que te abre os caminhos. Isso, perfeito. Ó, eu Vamos adoro. Pra mim, eu respirar. conversava com a Ju mais umas 2 horas aqui. Com certeza. Mas, né, infelizmente... nós Infelizmente, temos- Marcos já mandou a gente, já deu sinal. É, Marcos. Mas eu gostaria muito, Ju, de te agradecer pela presença, pela disponibilidade. A gente sabe que você tem essa correria aí desse trabalho super importante que você faz, principalmente na pandemia que você falou aqui, o quanto você ajudou as pessoas e vem ajudando há muito tempo e tudo mais. Queria agradecer por você estar aqui hoje com a gente. Muito. Agradecer a dona Maria Tereza também, de estar aqui o tempo inteiro. Não parou de olhar para a filha 1 minuto, fica assim. Apaixonada. Coisa de louco, é maravilhoso. Eu tô aqui de frente para ela e eu fico só olhando. A hora que a Juliana fala, ela fica assim, fica até... orgulho, Olha, até né, da baba. minha filha. É uma coisa Mas linda. tem que babar mesmo. Regis e Mariana, sinto te informar, mas a Ela tem uma Juliana preferida. hoje foi a musa da sua mãe. Ju, obrigada pela presença. Venha sempre que você quiser Eu falar que coisas agradeço. boas. Todo mundo gosta vamos de chamar ouvir. a Ju mais vezes. Todo Pode mundo chamar gosta. que eu venho, sim. A gente vai fazer uma mesa redonda aí com o Daniel Butros, com o Juliano Esperança, que eles querem falar sobre meditação, na medicina e Aí tudo vamos mais. juntar. E aí você vem junto aqui com a gente. Combinado, só me chamar. É Gratidão por esse momento aqui. Voltar para Rio Claro foi um presente. E rever A casa é você. sua, né? Ai, você eu sabe adorei, que a eu casa adorei te aqui... conhecer, amor. Prazer, tá em casa. viu? Muito bom. Eu te sigo lá. Muito bem. E sigam ela também, Juliana Lotúmulo. Segue Gente, a Ju no é Instagram, muito que ela todos os dias, ela ensina, ela ajuda, ela tá presente. E vocês continuem seguindo a gente no Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, JC Rio Claro, Mônica Buteri, Aline Magaceron, Juliana Lotúmulo. E muito obrigada pela Obrigada, participação de gente. vocês aqui hoje. Bom ano pra vocês. Bom ano novo, novamente, né? Janeiro é sempre ano novo. sempre ano Sempre novo. feliz ano novo. Ju, obrigada. Quarta-feira que vem, de Mais novo um aqui programa às 19 Chega horas. junto aqui no nosso canal. Canal. Tchau. Tchau.